Oi, Angelita. Olá, Marcos, tudo bem? Tudo ótimo. Angela, eu estou passando aqui para te perguntar um pouco mais. Eu queria que você falasse um pouco mais para mim sobre o Action Learning. O que que é o Action Learning? Conta para nós. Que poucas pessoas sabem sobre esse método, essa tecnologia. Conta para mim. Marcos, o Action Learning é uma metodologia de aprendizagem e solução de problemas em grupo. E esse é o resumo do resumo do resumo, né? Mas quando a gente fala o que que o Action Learning proporciona? Ele proporciona, além de resolver problemas em grupo, problemas que sejam reais, urgentes, importantes, que a pessoa precisa resolver. Ele também é uma forma das pessoas interagirem com mais empatia, de criar um ambiente de não julgamento, de vulnerabilidade, que são características tão importantes nos relacionamentos de qualidade hoje. E, além disso, proporciona para a pessoa que participa a oportunidade de exercitar e de aprimorar habilidades diversas e de ter o feedback do grupo. E é muito comum, né, quando a gente fala em aprimorar habilidades, quando a gente fala em se expor em grupo, é muito comum as pessoas olharem o que falta e não o que elas têm de bom. E no Aham. Action Learning também nós estimulamos, né, quem conduz, no caso, eu gosto muito de aplicar essa metodologia, sou especialista nela, você sabe, e eu gosto muito de trazer para as pessoas o quanto que nesse momento é importante, nesse momento da prática do Action Learning, é importante a gente identificar o que a gente faz bem. E a partir daí, sim, como a gente pode melhorar? Como eu posso exercitar melhor minha escutativa? Como eu posso aprimorar a minha habilidade de fazer perguntas, de incluir as pessoas, de observar as pessoas de fato no momento da comunicação? Então é um pouco isso. Agora vai ser bacana também escutar de você. O que é para você o Action Learning? Você já viveu esse processo comigo algumas vezes. Eu tive uma experiência, acho que todo mundo tem que passar por essa experiência, porque eu já te falei várias vezes, né? Eu acho que o Action Learning devia ser uma técnica que deveria começar a ser ensinada no colégio, no ensino médio, sabe? Para que as pessoas aprendam a resolver problemas de formas diferentes. Porque, na maioria das Sim, vezes, as pessoas aprendem a resolver problema na base da truculência. Então, se eu sou é. ofendido por você ou por alguma pessoa, o meu sistema de defesa reage de uma forma mais agressiva ainda. É isso que eu percebo como um padrão, assim. Aí as pessoas falam mais alto e aí tentam defender seus pontos de vista que nem sempre o cara tá até tão seguro daquele ponto de vista, mas É. ele acaba por para não se sentir inferior ou não se sentir rebaixado, para não perder a disputa ali, ele acaba reagindo ao invés de atuar com sabedoria, com inteligência, esse Sim. tipo de coisa. Então eu penso assim, por que que não, né? Nos Estados Unidos eles têm tanto cuidado em ensinar, começar a ensinar sobre inteligência emocional, né? E muitas vezes os conteúdos sobre inteligência emocional eles são poucos práticos, eles são mais teóricos. E aí você precisa aumentar sua consciência, aumentar sua presença, seu senso de presença para poder aplicar aquilo que você está aprendendo no conhecimento sobre inteligência emocional. E o Action Learning eu vejo que é uma prática. Então ela É. é muito mais, não é que é muito mais eficiente, mas é um jeito de eu treinar num ambiente É muito seguro. eficiente, na verdade. Ele é muito eficiente, né? Eu treino num ambiente seguro. Então, por exemplo, como Sim, é que eu vou praticar essa inteligência emocional, né? Então, com o Action Learning, você está num ambiente seguro, numa jornada que você promove. Ali eu tenho a oportunidade semanalmente, ou de acordo com uma determinada frequência que você estabelece, de estar ali naquele laboratório praticando, é. praticando essa experiência e treinando essa habilidade emocional. Que eu vejo muitos gurus, caras até muito bons que falam sobre inteligência emocional, mas na maioria das vezes é sempre muito teórico e pouco prático.
né? Você E o sabe Action que Learning convida a ir para a prática, né? É na é, prática, é aprender fazendo. Aquelas dicas que eu compartilhei com você há pouco sobre como fazer perguntas difíceis, e eu trago isso no Action Learning, algumas pessoas já começaram a me trazer, Ângela, e como é que você fortalece mais, fala mais sobre essas dicas, né? Já começaram a me pedir mensagens individuais aqui, e eu falei, eu precisava começar a estimular as pessoas, porque é na prática. E você falou uma coisa muito importante: as pessoas não agem, elas reagem. E quando a gente cria esse ambiente seguro, a gente estimula, né? Se estimula as pessoas a saírem do julgamento, a observarem as pessoas de uma maneira mais genuína e saírem desse apontar o dedo e olhar melhor para si mesmas. E por que que você ficou estimulado a perguntar para mim sobre o Action Learning? Fiquei curiosa. porque eu queria te mostrar uma ferramenta que eu descobri esses dias, de uma inteligência artificial que é capaz de desenvolver uma apresentação em Sim, segundos a respeito de um determinado assunto. Então eu boa. queria que as pessoas primeiro ouvissem o que você está falando e agora eu vou colocar como que a ferramenta resolve essa apresentação. Posso? Lógico, até porque isso vai ser bom para mim. Adorei já. Vou compartilhar aqui com você, ó. Olha Tá só. bom. Essa ferramenta se chama Gama, tá? Tá. E eu vou criar aqui uma nova apresentação, tá? Vou marcar aqui a opção para ela gerar. Olha E só, aí, eu estou querendo criar o conteúdo da jornada 2, que é a ele pode segunda criar. etapa da jornada. Você pode me ajudar nisso, hein? Olha só, Ou você não, a inteligência, né? A é, gama. ele pode criar uma apresentação, um documento, como por exemplo um e-book ou uma landing page, uma página na internet. Eu vou escolher aqui Tá, uma apresentação PowerPoint para a gente ok. fazer. Aí aqui, ó, ele só pede para que você coloque o tema da apresentação. Então eu vou colocar aqui, ó, Action. Vou colocar o tema da apresentação e vou dar um Tá. send aqui para ele enviar. Ele está pensando aqui, né? Ele vai processar. Aqui, ó, ele já deu os títulos da apresentação. Ó, o que é Action Learning, como funciona o processo da Action Learning, quais os benefícios, como implementar, quais são as habilidades, cases de sucesso e conclusão. Eu vou dar um continuar, Nossa, já estou gostando, Marcos. aí ele vai pedir, na sequência, para você escolher um modelo de apresentação, um template aqui de apresentação, tá? Ah, tá Então bom. aí vai muito do gosto seu em termos de design. Eu vou escolher esse aqui, ó, mais chiquezinho aqui, mais azul, tá? E vou dar um continuar. Agora a ferramenta vai fazer o quê, Ângela? Ele vai processar e na frente dos seus olhos ele vai começar a criar a sua apresentação. Uau. É gratuita essa gama? É, eu estou fazendo uma versão gratuita, né? Tá. Então agora olha, ele demora, mas ele vai começar a processar, ele vai criar imagens e texto. Sim, O que é importante dizer é que toda essa informação que ele vai acabar de criar aqui, também é editável, mesmo se você por acaso não certo, gostar de uma imagem, ou quiser melhorar o texto, ou quiser complementar ou excluir alguma coisa, é possível fazer isso aí. certo. Enquanto ele processa aí, Ângela, Sim. me fala o seguinte, como que o Action Learning ele poderia ajudar num time de vendas, por exemplo? Ok. Nossa, eu tô aqui já fascinada olhando aqui. Não, Bem, a apresentação é muito bonita. Inclusive, ele é, cria um link que você pode mandar para as pessoas esse link com a apresentação já pronta. nossa, eu já tô adorando. Tá criando meio que uma linha do tempo. Enfim, deixa eu te explicar. Você perguntou como é que o Action Learning pode ajudar um time de vendas. Me lembrei aqui de um case. Uma empresa, é uma consultoria que tem um time grande comercial
E eu fiz um trabalho para eles uma vez, e é interessante que eles entravam e saíam de reuniões, e time de vendas que tinha metas, tem metas, objetivos, eh, eles entravam e saíam das reuniões muitas vezes sem saber o que fazer. Então, e até ficavam em dúvida: "Por que eu estou participando dessa reunião?" Porque não estavam fazendo reuniões produtivas. Então, quando o time, pensando em time de vendas que tem metas, que precisam apresentar resultados, trazer resultados, vender efetivamente os seus produtos ou serviços, o Action Learning, ele ajuda de uma maneira objetiva, a partir de uma problemática, então a gente exercita e e lida com um problema, com um desafio, ou de uma pessoa ou do time. Nesse caso, times comerciais têm muitos desafios, às vezes lidar com situações difíceis, com alguma negociação que não está sendo efetivada, ou como melhorar e aprimorar o processo de venda, enfim, N possibilidades, né, de temas. E eles me trouxeram como relato, então quando a gente fala, né, mais do que falar o que o benefício, é trazer um case de sucesso aqui, né. Esse time começou a, de fato, obter melhores resultados, a colocar em prática algumas coisas que eles ficavam muito no campo das ideias, e cada um saía com uma missão, porque não era um problema de uma pessoa, era um desafio do grupo. Então, porque no Uhum. Action Learning a gente pode lidar com um desafio de alguém que essa pessoa vai sair com um plano de ação, mesmo assim todo mundo sai com insights e com aprendizados. E no caso de times de vendas ou quaisquer times onde um problema, um desafio é do grupo, a gente acaba fortalecendo a inteligência do grupo para lidar com aquela situação, com metas, com prazos, e aí a gente traz outros, indicadores, outros elementos que podem ajudar na implementação desses projetos que são trazidos e levantados numa sessão de Action Learning, em uma ou mais sessões de Action Learning. Legal. Respondi? Gostou aí da sua apresentação? Ó, Eu ficou pronto, gostei. ó, eu vou te mandar. Nossa, E já é de adorei graça isso aqui. aí, ó. Action Learn, o que é o Action Learn, ele conta a definição, a história, quem pode usá-lo, como funciona o processo de Action Learn, colocou já numa linha de tempo como é que funciona o processo. Então, Depois, quais os benefícios do Action Learn para empresas e organizações? Aqui, ó, inovação, engajamento, melhoria contínua. Como implementar o Action Learning em uma equipe, aí criar um ambiente seguro, identificar um problema desafiador, forme um grupo, inicie o processo. Quais são as habilidades de liderança desenvolvidas pelo Action Learning? Aí ele tem aqui, ó, escuta é, ativa, comunicação clara, tomada de decisões decorrente à colaboração, criatividade e inovação. Quase tudo que você falou, a pois é. ferramenta cases de sucesso, aí você vai colocar os seus cases, ele sugere aqui alguns, Sim, como um espaço aqui para você colocar os seus próprios cases, e a conclusão. Esperamos que esse guia tenha te ajudado a entender melhor o processo de Action Learning, como ele pode ser implementado em sua organização. Comece analisando seu próprio ambiente de trabalho, identificando áreas em que o Action Learning possa ser aplicado. Comunique suas visões às partes interessadas e crie grupos localizados para soluções de problema. Lembre-se de fazer reflexões regulares sobre o processo e usar os resultados em projetos futuros. fantástico. Isso, Olha, isso aqui, o mais doido é que você apenas colocou: "Crie uma apresentação sobre o Action Learning". exatamente, exatamente. Então, isso dá um apontamento para nós de para onde vai a inteligência artificial e de como ela vai apoiar a gente nas tarefas diárias que a gente às vezes leva muito tempo para desenvolver, enquanto o nosso core business não é ficar fazendo apresentação. É, é. Nosso core é falar assim, não, é aplicar a apresentação. Ele prepara toda a apresentação para você ali, você ajeita, dá uma ajustada para o seu formato, né, para a sua identidade pessoal, e você tem uma apresentação bem feita, preparada em alguns minutinhos para você poder aplicar, ensinar, né, mostrar para as pessoas o que é o Action Learning e, quem sabe, difundir com mais
de uma forma mais ampla sobre esse assunto nas escolas, como eu gostaria, em Sim. empresas e tudo Nosso mais. sonho, né, Marcos? Nosso sonho, vai dar certo. Vai, Então é na hora isso. Que certa. bom. Vou te mandar o link da apresentação, tá bom? Já estou Aí esperando aqui. vou te mandar e aí a gente. E você sabe que antes de ontem, Angela, eu coloquei uma inteligência artificial que fazia apresentação. Olha como que está indo a tecnologia. Eu até coloquei no meu grupo lá, falei assim, olha, ela não fica perfeita, não é uma boa apresentação, mas dá para você ter uma noção de como que essas inteligências artificiais vão trabalhar, né? Aí, por eu ter feito isso, né, a internet, a bolha da internet vai dando sugestões de outras ferramentas. Sim. Aí ela me passou essa ferramenta Gama.app. E aí eu fui testar a ferramenta com a nossa solução de software aqui, eu fiquei embasbacado com a velocidade com que ela criou e já num formato mais bonito, com mais slides, eu gostei demais dessa ferramenta aí. Vou colocar lá no nosso grupo de network para que eles também possam aproveitar desse software para poder fazer as apresentações deles lá, se precisar. E Olha só, e também vai a ser mais, nossa se fala alguém. sobre Action Learning vai servir como uma forma de a gente poder também divulgar um pouco dessa metodologia, dessa técnica que é extraordinária. Ótimo, olha, eu gostei muito. Uma coisa que me vem aqui como contribuição é que a inteligência artificial nunca vai, substituir a interação humana, mas ela Não, facilita muito. Então a inteligência artificial é uma excelente aliada. Se bem utilizada, ela não pode deixar as pessoas preguiçosas, né, e sim mais focadas. é isso aí. É deixar a pessoa disponível para aplicar a arte dela. Por exemplo, a É, tua arte é fazer essa, como é que você chama? Você é a moderadora desse programa, né? Você é, modera a jornada de Action Learning. Essa é a sua arte. Agora, você teria que contratar uma agência para poder fazer uma justamente. apresentação. Lógico que a agência vai fazer uma apresentação aliada à sua paleta de cores, à sua marca, ao Sim, seu brand. Ó, excelente. Mas às vezes para uma apresentação rápida, para uma apresentação num grupo de network igual nós participamos, que precisa fazer uma apresentação de sim, 10 minutos ali sobre um tema específico e que não tem a ver com a sua apresentação institucional, é uma ferramenta que vai auxiliar bastante aí nesse sentido, né? Mas eu queria terminar aqui a nossa facilita. conversa, Ângela, com uma frase da Lúcia Helena Galvão, que ela fala o seguinte sobre inteligência artificial. Ela fala assim, ó, eu tenho mais medo da falta de inteligência natural do que o excesso da inteligência artificial. Excelente, você tem que Então, colocar essa frase lá no grupo também. Adorei. esses dias uma pessoa me perguntou assim, Marcos, você não tem medo de onde pode chegar essa inteligência artificial, de essa história de que os robôs podem dominar as pessoas, e tal? Assim, isso pode de fato acontecer se a gente não evoluir moralmente e eticamente na mesma Sim, velocidade do que a inteligência artificial. Então, o problema está sempre de como a gente usa as coisas, né? A gente pode inventar a fórmula da energia e usar para fazer bomba atômica, por exemplo. Ou sim, a gente pode usar uma faca para passar manteiga no pão ou para ferir uma pessoa. Então, é muito mais de aumentar o nosso nível de consciência ética e moral do que a ferramenta propriamente dita. A ferramenta nunca é um problema, ela é passiva no assunto. sim. Ela Mas é a gente é que tem ferramenta, que. né? Ela é É, ferramenta. O humano continua coordenando a utilização, manipulando a ferramenta. E é bem isso que você trouxe. Como nós humanos vamos usar da melhor maneira os recursos que nós temos. é isso aí. Angela, brigadão pelo seu tempo. Tamo Obrigada junto. Até pela depois que a ajuda gente. aqui, Marcos. Já criou uma apresentação para mim. Vou te mandar na sequência. Valeu. Tá bom, obrigada.